Outra canção é uma canção com muita alegria que diz que nosso Deus ele é santo, ele é poderoso, ele é digno de adoração, de louvor. Eu convidar você a cantar conosco. É uma canção bastante alegre. Se você quiser levantar da sua cadeira, da sua poltrona, do seu sofá, da sua cama, levanta, né? Levanta e anda. Vamos louvar o Senhor juntos, vamos lá? Cumprimento, meu amado irmão, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lhe convido a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 56 a 58. A Bíblia nos diz o seguinte: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Meu amado irmão, na mensagem de hoje veremos que Jesus é o eu sou. O capítulo 8 de João relata um dos mais acalorados debates travados por Jesus durante seu ministério terreno. Após a incompreensão dos seus ouvintes acerca do lugar para onde Jesus iria,
ele é enfático em delimitar. João 8:23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, os judeus fizeram a pergunta que mais movimentava as casas de aposta da época. João 8:25. Quem és tu? No capítulo anterior, em João 7, após Jesus revelar ser a fonte da água viva, muito se especulou sobre quem era o jovem mestre nazareno. João, capítulo 7, versículos 40 a 43, a Bíblia nos diz o seguinte: então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Nem mesmo entre os discípulos havia um consenso sobre isso. Quando Jesus aquietou o vento e acalmou o mar, é relatado que entre os seguidores de Jesus houve grande temor e eles trocavam perguntas entre si. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Após outro sinal extraordinário, a multiplicação de pães e peixes, Jesus exige relatório de seus discípulos. Que dizem os homens que eu sou? Com informações atualizadas, após servirem milhares de pessoas com fruto do milagre, os discípulos começaram o relato. Uns dizem que tu és João Batista, outros ainda Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus amplia o objeto do relatório. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então o Espírito Santo, através da boca de Pedro, responde não a Cristo, mas aos discípulos, todos com o coração duvidosos e cheios de incertezas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pelo menos agora, entre os 12, não haveria apostas. Elas estavam encerradas. Realmente, Jesus Cristo Nazareno era o Messias, o enviado de Deus. Entretanto, essa verdade inarredável não encontrou a mesma receptividade diante da grande maioria dos judeus. Agora, o questionavam de forma afoita: quem és tu? O curioso é que Jesus acabara de ter dado a resposta, justamente no versículo anterior. João 8, versículo 24, Jesus disse: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Versículo 27, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus revelava abertamente aos seus opositores a sua origem, a sua natureza, a sua agenda, a sua finalidade. Entretanto, a incredulidade funcionava para eles como escamas sobre os seus olhos e eles não conseguiam ver e entender as palavras de Jesus. Após mais algumas revelações, ainda resistentes com o que ouviam, os judeus ergueram o mais significativo dos seus baluartes, Abraão. Os debatedores acreditavam que o fato de terem como antecessor Abraão lhes legitimava a afastarem as censuras de Jesus Cristo. Veja bem, meu irmão, quando Jesus lhes disse que se conhecessem a verdade, ela os libertaria, eles responderam, João 8,33, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Quando Jesus os acusa de quererem a sua morte e de praticar as obras de seu pai, os judeus responderam, João 8,39, nosso pai é Abraão. Quando Jesus lhes assegura que quem guardar a sua palavra não conhecerá a morte, os judeus esbravejaram. João capítulo 8, 52 a 53. Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes ser tu? Então Jesus, de forma contundente,
num esclarecimento definitivo, se coloca acima do pai Abraão, para que entendessem que as promessas feitas ao pai da fé estavam sendo cumpridas nele. Em Cristo seriam benditas todas as famílias da terra. Os frutos da fé no Filho de Deus poderiam ser equiparados como as estrelas do céu ou como a areia da praia. João, capítulo 8, versículos 56 e 58 a 58, Jesus diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está acima de Abraão. Nesse contexto usado pelos judeus de forma leviana, para repelirem a obra transformadora de Cristo e a necessidade de se arrependerem e reconhecerem todas as suas maldades. Jesus também é anterior e está além de toda justificativa que eventualmente invoquemos para resistir ao agir de Deus. Ele é superior a nossas velhas convicções. Jesus também é maior que os nossos antigos hábitos. Jesus também está acima dos nossos vícios de outrora. Ele por si só é suficiente para dissipar qualquer justificativa que possamos cogitar para excluí-lo de nossas vidas. Jesus é anterior, Jesus é maior. E essa verdade insuperável não se aplica apenas às barreiras que construímos internamente. Essa verdade também investe contra as maliciosas operações do inimigo, contra as nossas almas, contra todo o poderio financeiro, social, político, filosófico, acadêmico que se opõe às forças do bem. A verdade do Evangelho, a palavra de Cristo, é uma só. Antes de tudo, eu sou. E meu querido irmão, relembrar as dimensões do divino nos encoraja a prosseguir. Essas medidas, evidentemente, não podem ser mensuradas por uma régua. Elas são acessíveis e só podem ser assimiladas unicamente pelos olhos da fé. Por isso que Jesus bem ressaltou que Abraão disse, que Abraão exultou em ver o seu dia e viu e alegrou-se. Com os olhos da fé podemos ver adiante, podemos ir mais longe. Além do horizonte e dos dias, os olhos de quem crê não encontram limites. O autor aos Hebreus dedica preciosos versículos no capítulo 11 ao pai Abraão, ao pai da fé. Vamos ressaltar aqui o versículo 13, Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão viu muitas gerações antes o que os debatedores de Jesus não conseguiam enxergar a um palmo de seus narizes. E por não crerem no Cristo e propenderem a sua morte, Jesus lhe dá agora um novo ascendente. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. João Batista bem preparou o caminho do Mestre quando escreveu em Mateus capítulo 3, versículo 9. E não presumais em vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mesmo nós, meus irmãos, não conhecendo muito bem a nossa árvore genealógica, podemos afirmar sem pestanejar que somos filhos de Abraão, filhos do pai da fé, pela fé naquele que é anterior e é maior que o nosso antepassado, Jesus Cristo, o Deus Filho. Não é à toa que João inaugura seu evangelho estabelecendo uma verdade que ecoaria através dos séculos. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desde a vocação de Moisés, Deus já revelara a sua designação última. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou
a vós: este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Em que pese não ter sido aceito pelos oponentes de Jesus, esta é a verdade. Jesus é. Nos derradeiros momentos, quando Jesus foi confrontado pela turba que foi contra ele no jardim, no Monte das Oliveiras, há uma nova confirmação da sua identidade divina. Em João capítulo 18, versículos 4 a 6, está registrado: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. O relato bíblico segue. O plano divino seria concluído. Jesus é preso, esbofeteado, condenado, açoitado, humilhado, crucificado e morto. A Bíblia nos diz que a terra tremeu, fendas se abriram nas rochas, sepulcros se romperam e santos foram ressuscitados. Diante disso, a constatação do centurião romano foi óbvia. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Para que se cumprisse a profecia de Jesus acerca dele mesmo, lá em João 8, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. E nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Meu querido irmão, Jesus foi levantado na cruz e nisto está a nossa vitória. Hoje abertamente conhecemos Jesus Cristo como Ele é plenamente o Eu Sou. E essa designação indefinida talvez seja a mais apropriada ao Deus ao qual servimos, uma vez que é impossível delimitar a um Deus imensurável, de sabedoria multifacetada, cujos planos não podem ser alcançados pela nossa ignorância. O fato é que Ele é o que precisa ser. Ele é a cura para as nossas feridas, do corpo e da alma. Ele é a resposta para as nossas divagações e incertezas. Ele é o caminho que não encontramos com a nossa bússola existencial. Ele é o esperançoso filete de luz que rompe as densas trevas que muitas vezes nos cercam. E Ele ainda é o que indefinidamente podemos complementar. Ele simplesmente é.